que já levou duas quedas. Ele é teimoso também. É muito teimoso. Complica. O que você vai trazer a palestra hoje? Não, Estevam Coimbra, você vai gostar, sabe? Talvez você não goste do final. É uma poesia que eu falo. Recita essa poesia. Eu disse, eu não vou para a vibração não. Eu vou ficar, eu estou precisando ficar aqui vivendo um pouquinho por mim. Aliás, eu vou dar uma. Se você se esquece, cresce. Se não, não ia entender. Atender ninguém, né? Tanto não entender hoje, não. São 8 horas. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração e trabalho. Na noite de hoje, como já é da nossa programação, vamos ter o estudo do Livro dos Espíritos, as perguntas da 913 a 917, que trata do egoísmo. E quem estará à frente do estudo é o nosso irmão Estevam Coimbra, que já é assíduo aqui da casa, mais aos domingos. Ele é do Lar de Silas, a Associação Espírita Lar de Silas, localizado no Rosarinho. Que ele seja muito bem-vindo e receba o abraço fraterno da nossa casa. Solicitamos dos presentes desligar os celulares ou deixar no modo silencioso. Os irmãos passistas só devem se dirigir à sala de passes nos avisos finais. Convido a todos para elevar o pensamento ao alto, para a gente iniciar a reunião com a prece. Jesus amigo e Senhor de nossas vidas, mais uma vez aqui estamos reunidos, em Teu nome, buscando o conhecimento que certamente nos levará à compreensão das dificuldades que possamos estar atravessando. O entendimento das nossas dores, sejam elas físicas ou morais. Ampare este ambiente, tornando-o sempre o mais fraterno e acolhedor para todos que estiverem aqui. Ampara e inspira o nosso irmão que conduzirá o estudo da noite. Que teus mensageiros de paz e amor possam sustentá-lo durante a tarefa que ele desenvolve com tanto carinho. Que seja também em nome do mentor desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, da espiritualidade amiga, que desde cedo já prepara o ambiente e nos coordena, como sempre. Em nome também de Maria de Nazaré e, acima de tudo, em Teu nome, Deus, que possamos iniciar o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Passar a palavra.
Caríssimos amigos e irmãos, que nos abençoe o amigo incondicional de todas as nossas horas. Aquele fundamento que não existe outro além do que já está posto. Único mediador entre Deus e os homens, como bem dizia o apóstolo dos gentios, Senhor Paulo de Tarso, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas bênçãos de paz e de muita harmonia continue se derramando sobre as nossas pequeninas, limitadas, frágeis consciências, a fim de que nesses momentos maravilhosos possamos deixá-las despertar a realidade sublime daquilo que ela contém, que são as leis eternas, a lei divina, a lei natural, a fim de que possamos, no dia a dia de nossa existência, ao transpormos os umbrais desta casa, possamos pôr em prática tudo aquilo que a espiritualidade, como bem dizia nossa irmã, nos reservou desde o início do dia, no objetivo de alimentar as nossas almas, a fim de superarmos as dificuldades inerentes a planos de expiações e de provas como este em que estamos mergulhados, onde aqui temos que resgatar débitos contraídos no passado através da expiação, e ao mesmo tempo sermos provados, provas estas muitas vezes escolhidas por nós mesmos, no objetivo de acelerar ainda mais o nosso processo de evolução em busca da conquista definitiva da paz e da felicidade em nós mesmos. Que continue Ele, o grande Mestre de todos nós, a nos abençoar hoje e sempre. Um dos maiores sábios que conviveu conosco neste planeta bendito aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, um dos brasileiros mais sábios que já conhecemos, ele certa feita proferiu o seguinte ensinamento, depois vocês vão saber quem é que eu estou falando. Dizia ele: sinto vergonha de mim por ter feito parte de uma era que lutou pela democracia, pela liberdade de ser, e ter que entregar aos meus filhos, simples e abominavelmente, a derrota das virtudes pelos vícios, a ausência da sensatez do julgamento da verdade, a negligência com a família, célula máter da sociedade, a demasiada preocupação com o eu, feliz a qualquer custo, buscando a tal felicidade em caminhos eivados de desrespeito para com o seu próximo. Ao lado da vergonha de mim, tenho tanta pena de ti, povo brasileiro. Este grandioso sábio, que fora cognominado o Águia de Aia, nos deixou mais um grandioso ensinamento, o senhor Rui Barbosa. Porque nas suas afirmativas ele era incisivo. Basta lermos aquele discurso aos jovens. Ele era realista, verdadeiro. E nessa frase, ele nos convida a reflexionarmos a respeito deste vício que é o pior de todos os vícios e de todos os males. A pior das imperfeições que carregamos dentro de cada um de nós mesmos. O egoísmo. Por isso que ele diz: a demasiada preocupação com o eu, feliz a qualquer custo.
buscando a tal felicidade em caminhos eivados de desrespeito para com o seu próximo. O egoísmo, a própria palavra, já encerra tudo. Ego, eu. Ismo, doutrina. É a doutrina do eu. A doutrina que, infelizmente, é uma realidade que não podemos fugir, todos nós cultuamos. Porque nós temos dentro de nós esse terrível monstro devorador, como diz muito bem Emmanuel na mensagem do Evangelho. Os adjetivos colocados em relação ao egoísmo são esses, por espíritos altamente competentes que corroboraram com a codificação da doutrina espírita. Emmanuel chega a dizer: é justamente um monstro que devemos todos nós apontar as nossas armas a cada instante, a cada momento da nossa existência. Porque é justamente esse egoísmo que tem obnubilado, obstaculado o progresso da humanidade. Qual o principal obstáculo ao progresso da humanidade? Pergunta o senhor Allan Kardec ao Espírito de Verdade. Aí ele diz: orgulho e egoísmo. Esse monstro de duas cabeças, onde derivam os tentáculos, que são os diversos defeitos que carregamos, fomentados por ele, por esses dois. Mas como estamos falando de egoísmo, e é muito difícil falar de egoísmo sem falar de orgulho, certamente que também, à medida em que formos aqui discorrendo, certamente ele também surgirá. Então vejam como os espíritos tratam este assunto. Emmanuel não chama somente de monstro devorador. Emmanuel chega a nos alertar como uma chaga humana, uma doença. Para o espírito de verdade chegar ao senhor Allan Kardec e dizer que ele é um obstáculo ao progresso, ver como ele é pernicioso, corroedor, destruidor, verme roedor, diz o senhor Allan Kardec mais adiante nos seus comentários. Verme roedor. Vejam que mal nós possuímos e que convivemos todos os dias, e que convive conosco todos os dias, e que está dentro de nós mesmos, que aparentemente parece ser até um bem, porque você está com o egoísmo defendendo os seus interesses. Será que não é bom sempre ter um pouco de egoísmo? Esses são os sofistas, né? Tem um pouco de orgulho, porque o orgulho também você se defende. Será que não é bom ter um pouco de inveja, ter um pouco daquilo, daquilo outro? O bom é não ter nada disso. Porque por mínimo que ele seja, ele é prejudicial ao bom andamento da evolução de cada um de nós. Sabemos que o egoísmo, ele não nasceu da noite para o dia. Ele vem nos acompanhando no transcurso de séculos, de milênios. Desde que nós surgimos dos seres unicelulares, aguardando a individualidade. Desde os seres infusórios, albuminoides, as amebas, percorremos toda essa escalonada secular. Mas obviamente sempre lutando instintivamente para preservar a vida dentro de nós. Isso tudo foi criando essa autodefesa, adentrando-se no campo vegetal, no campo animal, que é por sua vez regido pelo instinto, e que por agir por instinto não se pode condená-lo se ele avança primeiro para apanhar o alimento em relação ao outro, se é preciso matar o outro para obter a sua caça. Mas é um instinto, é um egoísmo inconsciente, que desperta na realidade do homem embrutecido,
e que vai, obviamente, se desenvolvendo. Mas a realidade é essa: à medida que ele também se desenvolve, e que ele é muito mais presente no homem embrutecido, mais de uma forma instintiva, ele deveria ir diminuindo à medida que o homem adquire no bojo íntimo do seu ser a racionalidade. Mas não é isso que nós estamos vendo, principalmente nos dias atuais. Já era para estar bem diferente. O homem hoje deveria ser muito menos egoísta do que já foi. E é o que eles dizem aqui. O que impediu que o cristianismo assumisse o patamar a tal ponto de levar a criatura já à felicidade aqui na terra, o que obnubilou isso, obstaculou, foi justamente o egoísmo, estimulado, insuflado dentro das próprias religiões que se diziam cristãs, graças justamente a essa imperfeição que é inerente ao ser humano e que precisa, obviamente, ser extirpada o quanto antes. Querem conquistar a felicidade, diz os Espíritos. O que devemos fazer? Devemos ir fundo. Quando se vai fundo, vai-se na raiz. Temos que ir na raiz, atacar na raiz do egoísmo, porque senão não o eliminaremos de nós. Porque é um trabalho que é realizado e que não é uma existência só que vai fazer com que nós consigamos superá-lo. Isso é óbvio. Como superar o egoísmo? Procurando, obviamente, desenvolver em nós aquilo que é contrário a ele. E eu vou dizer uma coisa a vocês e não digo a ninguém: estamos dentro de uma doutrina que insufla e nos fomenta isso, a prática da caridade, a prática do amor quintessenciado, do amor em movimento, da fraternidade, da solidariedade. Por isso que no seu frontispício não tem mais aquilo que se colocava no passado, fora a igreja, fora a verdade, não, é fora a caridade, não há salvação. Porque esse é o caminho que nós temos para conquistarmos a antítese do egoísmo, que é o altruísmo. É a antítese do egoísmo. E o que é o altruísmo? É o amor ao próximo, filantropia, é a solidariedade, é a caridade e beneficência moral, material, é a caridade e benevolência, a caridade moral. É saber compreender o próximo, ter paciência com ele, ser indulgente como gostaria que fosse comigo, ser justo, amável, atencioso. Mas enquanto persistir em nós resquícios de egoísmo, certamente que haveremos de claudicar. Isso a gente vê nas mínimas coisas, como diz aquele rapaz na praça, nos mínimos detalhes, a começar no trânsito. Esse trânsito do qual todos nós circulamos, viemos para cá, certamente passamos por algumas coisinhas, e muitas vezes insufladas pelo nosso e pelo egoísmo próximo. Porque o que nos faz muitas vezes alimentar o nosso egoísmo é por acharmos que se os outros são, eu também tenho que ser, eu tenho que me defender. É ou não é? É. Já sentiram isso? A parte da psicologia? Ou seja, se existisse mais pessoas fraternas do que egoístas, já estaríamos pensando ao contrário. Mas como existe, a maioria ainda é egoísta, então se ele é, eu também vou ser. Eu não abro mão disso. Ou seja, você está numa rua, só tem o seu carro para entrar ali naquela avenida movimentada. Custa nada aquele carro outro que vem lá parar e deixar você entrar? Mas é isso que ocorre? Não, porque ninguém está se lembrando daquele que só tem ele. Não é uma fila de 1 quilômetro, não, só tem ele. Então por que não fazer isso? São coisas mínimas que retratam o profundo egoísmo que todos nós temos dentro de nossas almas. Por isso que Jesus foi claro quando disse: se fores fiel no mínimo, serás no muito. Porém, se fores injusto no mínimo, serás injusto no muito. Nessas mínimas coisas é que já caracteriza
o nosso comportamento, que deve começar a se modificar certamente em contato com tudo isso que estamos agora aqui presenciando e usufruindo desse manancial de informações que a espiritualidade maior está nos dando agora através da nossa instrumentalidade, para refletirmos sobre a importância de começarmos a apontar as nossas armas, como diz Emmanuel, para esse monstro terrível chamado egoísmo. Fonte, diz ele, fonte de todos os males e vícios. Vamos aqui analisar isso, gente, porque é justamente a pergunta, porque nós estamos nos baseando também no Evangelho, porque existe uma mensagem de Emmanuel, e Emmanuel é justamente aquele que era o guia protetor de Chico Xavier, e ele corroborou com essa mensagem do Evangelho o egoísmo. Ele faz parte da corte do Espírito de Verdade, o Senhor Emmanuel, e que dizem que já está encarnado aqui numa das cidades do interior de São Paulo. É o que diziam, né? Quando o Chico vai, ele vem. Quando ele vai, Chico volta. Mas não é só espíritos da estirpe de Emmanuel, só Emmanuel. Existirão outros, estão muitos outros reencarnando. Estamos vivendo a fase transicional, importantíssima para a modificação, justamente da Terra, principalmente no que concerne a extirpação desses males que tanto têm obstaculado o seu progresso. Então tem essa mensagem de Emmanuel e de Pascal, que são notáveis a respeito do egoísmo. Já já a gente fala sobre Emmanuel, porque existe uma particularidade. Depois eu comecei a refletir, por que Emmanuel só deu uma mensagem no Evangelho? E foi justamente uma mensagem chamada egoísmo. Aí depois que a gente lê há 2000 anos, a gente vai compreender por que Emmanuel deu essa mensagem. Na personalidade de Publio Lentulus naquela época, a gente vai ver o porquê. Mas a gente já fala sobre isso, quem já leu há 2000 anos sabe o que eu estou dizendo. E vai chegar a essa conclusão também, certamente, diante da atitude profundamente egoística dele em relação à sua esposa, que a gente vai ver. Quem não leu, vai já começar a aguçar a curiosidade para comprar aí na biblioteca e ler. Há 2000 anos, que é a primeira obra desse Pentateuco de Emmanuel. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo e Renúncia. Quem não tem, procure comprar. Porque se chegar amanhã você desencarnar, você vai ser cobrado. E vai se arrepender consciencialmente, por não ter lido e aprendido através de obras tão notáveis e sublimes quanto essas que são romanceadas. São as obras de Emmanuel romanceadas, mas que são calcadas e baseadas em acontecimentos verídicos, em fatos. Não vou dizer fatos reais, que seria um pleonasmo. São fatos, todo fato é real. Por isso que na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec dirige-se ao Espírito de Verdade justamente nesse assunto denominado egoísmo, nos seguintes termos, na pergunta 913: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical aqui na Terra? Ele não falou nem na Terra, ele disse qual que se pode considerar radical. Porque vocês pensam que o egoísta, quando deixa o corpo físico, deixa de ser egoísta no mundo espiritual? Não. Eu me lembro muito daquele rapaz que era mau, egoísta, orgulhoso, vaidoso, não tinha feito nada por ninguém, desencarna e vai para as trevas, só tinha feito mal. O guia protetor dele preocupado porque ele estava ali nas sombras. Aí tem a oportunidade de um dia chegar até ele, chegar até o ouvido dele: meu irmão, lembre-se pelo menos de um fato que você tenha sido solidário com alguma coisa, com alguém. Lembre-se. Ele pensa, e diz: olha, teve um dia que eu estava caminhando na estrada, vi uma aranha assim, e disse: sabe uma coisa, essa aranha pode ser pisada. Aí coloquei ela na folha. Bonito, né? Bonito. Está feito um amigo meu, quando vê formiga dentro do aparelho, ele vai lá, pega um papelzinho, bota e tira a formiga e bota ela lá fora, para ela não se afogar, né? Bonito esse gesto, né? Um gesto fraterno. Ele diz que parece que é ele que está se afogando. Interessante isso, essa comparação. E aí, quando ele diz isso, acaba de dizer isso, eis que fica todo iluminado o ambiente. E quando olha para o céu, vem feita uma espécie de teia rígida e luminosa a descer na direção dele.
como se estivesse convidando ele a pegar ela e fosse para um plano melhor do que aquele. Graças a essa atitude, a única positiva que ele se lembrara. Aí ele pega na teia, começa a subir, a subir, a subir. Aí nisso os outros que estão lá também se entusiasmam e começam a subir atrás dele. Ei, ele fica, né, revoltado, para, sai daí que essa teia é minha. Aí cai todo mundo, volta à escuridão de novo. Exemplo do egoísmo. Persistiu o egoísmo no mundo espiritual. Por isso que o senhor Allan Kardec não disse na terra, não, porque a humanidade é uma só, divide-se apenas em dois planos, materiais e espirituais. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, diz o Espírito, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Vamos analisar agora cada um, aqueles que a gente conhece e que nós somos portadores. Eu sempre costumo dizer isso, é muito difícil falar sobre virtudes, porque eu vou falar de uma coisa que eu não possuo ainda. Agora, falar daquilo que a gente tem, eu acho que é mais fácil, né? Está todo mundo sorrindo, porque sabe que é uma coisa que está se encaixando, né? Porque todos nós carregamos dentro de nós. Não quero dizer que todos são egoístas aqui. Existem criaturas fraternas, altruístas, e o mundo está cheio delas. Não vai pensar que o mundo não está cheio, não, senão o mundo não sobreviveria. E não é uma, duas, três, não, são centenas. Estamos vivendo um momento em que o mundo nunca viveu, disse Joana de Ângeles. Nunca se amou tanto como está se amando hoje. De criaturas se reunirem em torno de um propósito de auxiliar as crianças pobres, ou seja, na África, na Índia. Claro, não se pode da noite para o dia se modificar, tanta miséria. Inclusive há auxílio, e às vezes, como acontece, não sei se é na Argélia ou na Nigéria, se sacode os mantimentos e os políticos e os poderosos arrebatam e destroem para permanecer a mesma miséria. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Isso é egoísmo. E profundo egoísmo. Esses certamente não vão mais habitar a Terra, certamente. Esses vão ser exilados em outros planetas, tal qual a Terra foi há 10 mil anos atrás. Como diz Raul Seixas. E vão ter que curtir as expiações e o sofrimento desse planeta e ao mesmo tempo transferir para eles o conhecimento, porque em relação àqueles eles vão ser gênios, claro, pelo que eles já conhecem. Então, vamos analisar aqui os defeitos que nós possuímos. Claro, nem todos, não? Nem todos. Pelo menos eu, os meus. Vamos analisar, porque todos os defeitos e vícios se derivam do egoísmo, diz o Espírito aqui. Foi o que a gente viu, né? Então vamos analisar, começar pelo ciúme. Será que ciúme tem um pouco de egoísmo? E se tem, e como tem? É meu e ninguém tasca porque eu peguei primeiro. Não toque porque isso é meu. Eu conheci uma criatura que tinha um fusquinha naquela época, não era preto não, nem amarelo. Se você ficasse encostado conversando com alguém no fusquinha, se ela visse, acabava o mundo. Os impropérios que ela ia lhe dizer era de você ficar lá embaixo, porque você estava encostado no carro dela. Hoje está o carro lá, acabou-se. E ela não tem nem mais carro, porque ela tinha ciúme do carro. É uma atitude egoísta. A criatura, vamos passar para um campo mais sensível. Esse que todos nós, a maioria que tem, o ciúmezinho passional, vinculado a uma paixão por uma criatura. Quase todos nós temos. Você foi para onde? Veio de onde? Como é que foi? E é tal e tal, e aquele interrogatório. E como é que foi seu dia? E não sei o que. Quando começar a perguntar isso, fique certo, é ciúme. Já dizia o grande rei da juventude brasileira: se você demora mais um pouco, eu fico louco esperando por você, não é? E digo que não me preocupa, procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê, que é ciúme. Se você põe aquele seu vestido, né? Aí o sujeito já fica amarelo, vou sair com você hoje não, porque já está com ciúme. Quer dizer, tudo isso é prejudicial. Eu tenho um caso de uma amiga nossa
que hoje se encontra deficiente visual, sem os olhos, sem os globos oculares, e paraplégica há 22 anos numa cama, em decorrência de um atentado praticado pelo ex-noivo, graças ao ciúme dele. Acabou-se o noivado, foram conversar numa tal praça aqui de um bairro aqui conhecido, de classe média. Conversaram, aí ela não sabia, ele estava com a arma atrás, e ela nunca iria imaginar, porque conviveu ele com 2 ou 3 anos, foi noivo dele, sentiu que ele estava tocado, certamente fez isso para ver se tinha coragem. Na esquina da próxima, uns 50 metros da casa dele, pressiona ela no muro, que hoje nem tem mais muro essa casa, dá um tiro logo na cabeça. Aqui não é nenhuma antologia a Cardinô. Dá um tiro na cabeça, pensando matá-la. Se você não vai ficar comigo, também não vai ficar com mais ninguém. É isso que a gente sabe sempre, né? A história é essa. Olha o egoísmo aí. E aquele tiro não atinge o cérebro, atinge os globos oculares, arrancando-os na hora. Ela sai correndo, ele dá 2, pega na medula, e ela cai num monturo de lixo. Atitude profundamente foge, porque ele disse que ia fazer aquilo e ia também se matar, mas como ele viu que ela não morreu, ele pegou um táxi e foi embora, e até hoje não se sabe do paradeiro dele. Sujeito que certamente assinou embaixo da lei de causa e efeito, que vai esperá-lo numa ocasião para que ele possa também resgatar débitos semelhantes. Não vai precisar alguém de fazer a mesma coisa com ele, não. Um acidente que vai furar os olhos e vai ficar ao mesmo tempo tetraplégico, paraplégico. Não precisa ser uma criatura que faça isso com ele. Pode ser até que surja dependendo do mundo em que ele estiver, porque os riscos também são diários, constantes. Então, uma atitude profundamente egoísta. Uma atitude também de ciúme é essa de Públio Lentulus. Você leu, não leu? Quem foi que leu aqui há 2000 anos? Levante a mão. Não leu ainda. Mas você vai ler agora, tenho certeza. Públio Lentulus, senador romano, respeitado por muitos, um homem altamente culto, casado com Lívia, mulher extraordinária. Ele era culto, vaidoso e orgulhoso, ela era uma criatura maravilhosa, era um anjo de luz, Lívia, um anjo de candor. Armam um álibi, uma armadilha. Um dia antes de Jesus ser julgado, Lívia, que admirava tanto aquele nazareno, foi em busca de Pilatos para solicitar dele a soltura do mesmo, de Jesus. Aí uma criatura maledicente, que é também egoísmo, para ver os problemas acontecerem porque não gostava, outros problemas e outras circunstâncias, só lendo o livro, leva Públio Lentulus a uma sacada que visse Pilatos conversando com ela, e bota na cabeça dele: olha, eles são amantes, cuidado, viu? Malícia, maledicência, egoísmo também, né? Vamos começar a anotar aí: maledicência, egoísmo. Ela foi apenas solicitar dele a soltura de Jesus, para que não fizesse aquilo com ele, porque ele era justo. Mas a partir daí, meus queridos amigos e irmãos, Senhor Públio Lentulus, aquele que conheceríamos mais adiante com o nome de Emmanuel, guia protetor de Chico Xavier, há mais de 2000 anos atrás, não tocou mais na esposa pensando que ela estava traindo ele. Até o seu desencarne, ele não tocou mais nela fisicamente. Um ato de ciúme e de egoísmo. Depois, eu não vou contar o fim do livro, aí eu vou entrar naquela do homem da praça. Vocês que leiam. O que é que vai acontecer no fizinho, lá em Pompeia, né? Quando ele está lá junto da escrava Ana, que Ana revela-lhe tudo, ele cego pelo próprio filho, etc e tal, não vou dizer mais nada, que era Chico Xavier. Daí Chico veio com esses problemas ainda hoje, certamente solicitado por ele, porque acho que ele já tinha resgatado os débitos, né? Mas aí você vê que final aquele, né? Quando estoura, é o Vesúvio, né? O Vesúvio estoura e há
aquela destruição total, e ele padece, etc. Pronto. Mas aí leia o livro, porque aí vocês vão conhecer as minudências e as consequências do que faz o ciúme. Gente, o que nós temos visto nas notícias dos vespertinos de nossa cidade, das televisões, dos rádios, são terríveis, graças ao ciúme. Estão esquartejando por ciúme, não é não? E gente bonitinha, não é feia não, porque César Lombroso dizia que só quem fazia isso é quem tinha cara feia. Os lombrosianos, não era isso? Aquele perfil lombrosiano, olha o dedinho lá. Então aí as bonitinhas, como dizia o filme, né? Bonitinhas mais, né? Tá aí, não vá nessa mais não, cuidado com os bonitinhos e bonitinhas. Às vezes é melhor pegar até um feio, não é, que dá resultado, não é? Muito cuidado, porque o ciúme provoca isso, levar uma criatura a calculadamente esquartejar pedaço por pedaço uma outra, a destruir uma família por ciúme. Isso aí é ciúme. E a ambição? Se destrói família também por ambição, de ambição de querer ter o seguro ou de querer ter a herança. Aí vai calculadamente, também muito bonitinha, reúne-se com o namorado, vai lá, destrói o pai e a mãe que estão dormindo. Não foi isso a história? Para querer a ambição. Ambição é ou não é? Egoísmo. Egoísmo também. Está tudo ali, ó, sendo fomentado pelo monstro terrível chamado egoísmo. E a inveja? Será que tem um pouco de ciúme? Tem. É ciúme daquilo que você não pode ter. Parece incrível, né? O sujeito tem e você quer ter e não pode. Aí lá vem no vizinho, né? Cerato, vinho bonitão, e você lá com o seu escorte ainda, de 1980 e pouco. Aí você vê ele entrando assim, trinca os dentes e diz: ah, como eu gostaria de ter um também. Aí aquilo faz mal mesmo, prejudica a criatura, graças à inveja. Ah, como eu gostaria de ser bonito como Alain Delon. Você lembra de Alain Delon? Mas agora ele está feio. Mas como ele era bonito, né, Alain Delon? Eu achava ele bonito, sinceramente. Você vai dizer que o homem não pode achar um bonito? E eu era fã dele, eu ia todos os filmes dele. Não era bonito Alain Delon? Ele tinha face realmente perfeita para um ator de cinema, não é? Elvis Presley, né? Sujeito bonitão, né? Como Elvis Presley. Eu não, porque eu já vou fazer 58 sexta-feira, né? Mas tem inveja também de querer ser igual. Veja o exemplo daquela história que é para criança, mas que é aterradora, né? Que a minha sobrinha, quando viu, saiu do cinema correndo, a Branca de Neve e os Sete Anões. Daquela bruxa que queria ser mais bonita do que a Branca de Neve, e sempre estava perguntando ao espelho dela, né? Espelho meu, quem é mais bonita do que eu? Ah, tem uma. Porque ela estava se enganando com a beleza. Ela podia ser até bem fisicamente, mas existia uma outra beleza maior do que a dela, que era a beleza interior de Branca de Neve. Mas era egoísmo. Então o egoísmo dela é tão grande que ela passa a planejar o crime da própria Branca de Neve. Como essas histórias servem de exemplo também nesse aspecto. E a pessoa ser econômica demais, ranzinza, como fala o ditado, eu digo aqui porque isso não é nome feio aqui, é o tal do pirangueiro. Se for dizer isso lá no sul, não sei aonde, fui dizer isso em Porto Alegre, o pessoal olhou assim para mim, eu digo não, mas o sujeito avarento, pronto, avarento. Avarento é aquele que sustenta o que ele puder sustentar. Ele não dá a Deus de mão aberta com medo de perder os deus, de tirarem as coisas. Isso é também gerado pelo egoísmo. Terrível egoísmo. Eu conheço um caso de uma criatura que até a geladeira era fechada de cadeado. Vocês já conheceram casos assim? Era fechada com cadeado. O homem era rico, o homem tinha várias casas na rua, terrenos em vários lugares, mas não soltava dinheiro para os filhos nem para a esposa, e vivia com medo que ele tirasse as coisas da geladeira. Sabe o que foi que aconteceu? Um belo dia,
lá assistindo Fantástico, o filho vem e mete-lhe uma furadeira no coração. Ele estava cochilando e ele desencarna na hora. O filho que fazia odontologia, que depois foi até assassinado, um caso conhecido aqui. Mas vocês veem o que pode levar a questão da avareza, que é também fomentada pelo egoísmo. Então, cada um desses analisado, vamos analisar agora a questão da sexolatria. Porque o egoísmo se caracteriza em você querer só para você e o restante espere. Você quer satisfazer a você, você acha que primeiro você, e não quer saber se vai haver consequências ou não disso aí. E nós conhecemos muitos casos nessa área de criaturas que não resistiram e tem um verdadeiro harém. Eu conheço um que tinha 3 mulheres fora dele. Uma já é difícil, imagine 4. Ele agora riu. Imagine 4. Mas tinha mesmo, e cada uma sabia que tinha. Existe um caso, não sei se vocês veem na TV a cabo, ali é um adventista, né? Não é? Mormon. E parece que a religião dos mormons permite, né? Permite a poligamia. E tem um caso que mostra, né? Um reality show, são 5 ou 4, né? 4 mulheres. As minhas 4 mulheres é o nome do marido. Isso tem egoísmo nisso tudo. E elas às vezes ficam chateadas, elas às vezes ficam amarguradas, uma delas fica chateada, fica com ciúme, porque são seres humanos. Como se adaptar a essa realidade, principalmente nos dias atuais? Aí acontece isso. Aí o sujeito egoisticamente, às vezes vive até bem com a criatura, ama a sua mulher, ou ela ama o seu marido. Eu vou falar nela também, porque não é só o homem não. Isso tem acontecido nos 2 setores agora, principalmente. Amam-se, e de repente, uma escorregada, cai de ladeira abaixo, porque não refletiu, não se procurou condicionar-se à seriedade do compromisso realizado entre os dois, e aí cometem o adultério, que é uma atitude egoísta. Não tenho dúvida, é egoísmo. Essa história de estar saindo por aí pulando cerca, eu sempre digo e alerto, muito cuidado nos dias de hoje, porque as cercas de hoje são eletrificadas e lá embaixo existe um Rottweiler ou um Pitbull esperando. Muito cuidado.